Como evitar a replicação de código no Ionic 4? Uma dica bem legal é usar componentes, é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá? Bom, já estou aqui no PC e agora eu vou compartilhar com vocês como podemos criar um componente para evitar a replicação de código. Bom, para de início aqui eu criei um projeto novo, chamado Aula de Componentes. Ok? Aula de Componentes. E é um projeto usando o template blank que só tem uma página chamada Home, ok? Deixa eu fechar aqui para ficar bem limpinho. Então, o que vocês estão vendo aqui do lado direito é a nossa página Home, ok? Bom, imagine o seguinte cenário: você tem em toda a tela um componente que está sempre se repetindo. Você quer evitar de ficar repetindo aquele código, Até porque, imagine, você tem um componente que é grande, cheio de detalhezinho, e esse componente se repete em toda a tela e depois você quer alterá-lo. Então você vai ter que alterar cada página que você colocou aquele código, Então um cenário aqui para a gente poder simular, vou pegar aqui o nosso toolbar. Imagine que você tem um toolbar um pouco mais complexo, tá ok? Então vou salvar esse toolbar aqui, é um toolbar com mais detalhes, Imagine cada página você está colocando um toolbar desse para repetir esses botões. E aí o que acontece? Aí chega um determinado dia, você já tem várias páginas no seu app, várias telinhas, e você quer remover um botão desse ou acrescentar um botão novo. Você vai ter um problema, Por quê? Porque você, em todas as páginas, você vai ter a sua tag Ion Toolbar de forma repetida. Então, se você centralizasse isso, seria muito melhor, seria muito mais interessante, evitando a replicação de código, ok? Bom, para isso é muito simples, a gente vai criar um componente. É só você vir no seu prompt comando aqui, tá ok? Então vamos criar o nosso componente através do prompt comando. Para isso nós iremos utilizar o CLI do Ionic, ok? Então vamos dar um comando aqui chamado Ionic G ou Ionic Generate. Vamos dar um Enter e ele vai te proporcionar a criar várias coisas aqui para você de forma automática. Então o Ionic Generate ele te permite criar páginas, componentes, serviços, módulos, classes, diretivas, guarde e etc, ok? Bom, no nosso caso eu quero criar um componente e logo em seguida ele vai te perguntar qual o nome do seu componente, Uma dica legal aqui é sempre colocar dentro de uma pastinha, tá? Porque se você só colocar o nome do componente, ele vai botar na mesma estrutura de home. Então imagine se você tivesse várias páginas aqui, como home, usuário, contato, inúmeras páginas, Cada página é uma tela lá que você navega. Se você tivesse várias páginas e o seu componente misturado ali no meio, não ficaria legal, Como é que você vai saber o que é componente e o que é página? Então, para ficar mais fácil, eu aconselho você criar uma pastinha chamada componente aqui dentro, ok? Inclusive, a própria página, eu aconselho você criar uma pasta chamada page, que fica mais fácil de ver. Seguindo a mesma estrutura do Ionic 3 do passado, Não sei porque eles não seguiram isso aqui, mas eu prefiro fazer dessa forma. Então, vou criar a nossa pastinha, Então vou chamar essa pastinha de componentes, ok? Barra o nome do meu componente, que eu vou chamar de Ionic Club Toolbar, ok? Então estou definindo aqui que o nosso componente vai ficar dentro da pasta Components, ok? Dentro da pastinha Components e estou escrevendo errado aqui, Componente Ionic Club, tá ok? Componentes Ionic Club. Então ele vai criar essa pastinha pra gente, vou dar um Enter aqui, vocês vão perceber que vai ficar centralizado o nosso componente dentro dessa pasta. Então quando você tiver outros componentes, eu aconselho você colocar dentro dessa mesma pastinha, tá ok? Que fica de uma forma mais organizada. Então todos os seus componentes vão estar dentro da pasta Components, ok? Bom, temos aqui a estrutura do nosso componente, que basicamente tem uma página HTML, o seu arquivo de estilização, que é o SCSS. Temos aqui um arquivo para realizar teste e a sua classe do seu componente, tá? Para você estar manipulando ele. Bom, se você não for usar teste, você pode deletar esse arquivo, não tem problema, ok? Então vamos lá. Então vamos minimizar aqui, vamos recapitular. Na nossa página Home, temos uma situação aqui que é um pouco desagradável, um código vai se repetir em todas as páginas, que no caso é o nosso Ion Toolbar. Então, o primeiro passo é remover esse Ion Toolbar aqui, ok? Da nossa página Home.
e levar ela para o nosso componente. Então eu vou vir aqui para o nosso componente. Nosso componente hoje tem um parágrafo aqui no HTML e eu vou colar ele aqui. Vou salvar, tá? Vou salvar e vou mandar aqui dar um Ionic Server para rodar nossa aplicação, tá ok? Nossa aplicação vai começar a rodar. É claro que não vai aparecer, né? O header vai sumir porque a nossa home eu acabei de remover aqui o toolbar, tá ok? Mas é só para a gente já rodar nossa aplicação e começar a realizar os nossos testes. Bom, nosso projeto já está atualizado. Como vocês podem ver, o header não aparece porque removemos, ok? E o nosso header foi lá para o nosso componente. Então, basicamente, para a gente usar esse header, esse nosso componente na nossa página, basta a gente chamar o nosso componente aqui dentro da nossa page, ok? Mas como é que a gente chama o nosso componente? Para isso, a gente vai ter que ir lá na classe do Ionic, né? Na classe do nosso componente, que é a classe Ionic Club Toolbar, ok? Você vai perceber que ele criou aqui o nosso seletor, tá? O nosso seletor basicamente é a nossa tag, né? É da mesma forma que é criada as tags do Ionic, é basicamente isso que a gente está fazendo. Então a gente tem uma tag chamada app Ionic Club Toolbar, ok? Então vamos lá. Então para isso é só eu vir aqui na nossa página HTML e colocar esse componente aqui, certo? Você vai perceber que ao salvar, o componente vai ficar com um erro aqui, né? Ele vai ficar com um erro, a página vai estourar um erro também, tá ok? Porque o Ionic não está reconhecendo esse componente. No caso aqui ele nem chegou a carregar, mas se a gente for dar uma olhada no console, provavelmente vai ter algum aviso aqui, tá ok? Porque ele não conhece quem é, tá vendo? Eu não conheço, eu não sei quem é esse elemento aqui, tá vendo? Não sei quem é. E como é que a gente faz para o Ionic saber quem é esse elemento? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então para isso, se nossa classe se chama Ionic Club Toolbar Component, eu vou copiar o nome da nossa classe aqui, vou dar um copy, ok? E eu quero usar ele na página home, né? A página home não conhece. A nossa página home, ela tem aqui um arquivo chamado home module. É só a gente vir nesse home module e vir aqui dentro de declaration e acrescentar esse componente, tá? Vamos acrescentar esse componente aqui. Vou dar Ctrl ponto e ele vai adicionar o import, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu acabei de adicionar esse componente no declaration, né? Dentro do módulo, e ele colocou aqui o seu import puxando da pastinha correta, tá ok? Ao salvar isso aqui, a nossa página home vai passar a conhecer o nosso componente e voltou tudo a funcionar como era antes, ok? Legal, só que ficou aqui o título. O título está dentro do meu componente. Não é legal eu ter que deixar esse título aqui. Então o título aqui eu vou botar aqui, por exemplo, a definir, tá ok? E aí muda em todas as páginas. Obviamente a gente está usando a página home, esse componente, ele iria mudar em todas as páginas. Como é que a gente resolve isso, né? Bom, no nosso componente, vamos voltar para o componente aqui. Eu vou colocar aqui essa variável, na verdade, vai ser o título. Vai ser o título do toolbar, concorda? Esse é o título do toolbar. Bom, e no nosso Ionic Toolbar Component, né, que é a nossa classe do Ionic, a gente tem que definir essa variável aqui, título, ok? Que vai ser do tipo string. Vou até botar aqui um texto já a definir, caso alguém não passe nada, automaticamente, ó, eu salvei o arquivo, ele já reconheceu aqui, ó, automaticamente vai ficar a definir. Deixa eu botar aqui 3 pontinhos para vocês verem que mudou, né? Então temos aqui no nosso componente uma variável, tá vendo? A definir, e eu estou exibindo através da interpolação o conteúdo dessa variável, ok? Mas até aí nada mudou, né? Porque imaginem várias páginas eu tendo título diferente, isso não ia resolver o meu problema. Então o que a gente precisa fazer é a página home, né? A home avisar essa informação para gente, tá ok? Então como é que eu faço para a home conseguir alterar essa variável, né? É simples, galera. É só você botar aqui, ó, @input, tá ok? E aqui você pode botar o nome que vai ser o atributo lá
que você quer passar para o parâmetro. Então esse input aqui, eu estou chamando de título. Basicamente, a home, na hora que for usar meu componente, ele pode chegar aqui, ó, e passar o título, tá, da minha página, Ionic Club, porque ele vai conhecer, tá? Então vamos deixar ele atualizar aqui, vocês vão ver que vai estar funcionando. Olha que legal, né? Então eu botei aqui o título dentro do meu componente e já atualizou aqui no meu header. Legal, né? Então, recapitulando, criamos o nosso componente, podemos customizar através das variáveis, né, usando a interpolação aqui. Lembrando que essas variáveis devem existir dentro da sua classe do Ionic, do seu componente, né? Desculpa, dentro do seu componente você tem que ter essa classe aqui dentro. E para externalizar ela, para dizer que você aceita que essa variável possa ser mudada do lado de fora, você vai usar esse input aqui, tá? Então esse é o nome da propriedade do nosso componente e basta a página home tá setando aqui pra gente que vai estar surtindo efeito. Ou seja, se você tiver outros locais, né, que você quer definir esse toolbar, você vai poder estar utilizando. Inclusive eu posso até usar aqui de novo e chamar aqui novamente, de salvar aqui, que ele vai colocar novamente esse toolbar. Então eu estou colocando 2 toolbar dentro da minha página home, ok? Bem legal, né? Então esse é um recurso muito útil que vai te poupar tempo, né? Se é um componente que está se repetindo muito, siga essa estratégia que vai ser bem legal, beleza? Então até o próximo vídeo.